Antes, vamos orar. Respire fundo e permita que o silêncio te aproxime da presença de Deus. Muitas vezes buscamos respostas nas palavras, mas é no silêncio que Ele fala com mais clareza. O que vamos refletir agora não é apenas uma história antiga, mas um espelho da nossa própria jornada espiritual, a parábola do filho pródigo. Jesus não contou essa parábola apenas para mostrar o erro de um filho rebelde, mas para revelar o coração de um pai que ama sem medidas. É um retrato vivo da graça, uma graça que alcança até o mais distante, o mais ferido, o mais arrependido. É sobre nós, sobre cada vez que nos afastamos e ainda assim somos chamados de volta. Essa história, encontrada em Lucas 15, 11 e 24, fala da liberdade que escolhe se perder e do amor que escolhe esperar. Ela é sobre o pai que não desiste, mesmo quando o filho decide partir. Por mais longe que você tenha ido, sempre existe um caminho de volta. O amor de Deus nunca fecha a porta. Jesus começa a parábola com uma frase simples, mas profunda. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo se aproxima e diz: Papai, dá-me a parte da herança que me cabe. Essas palavras soam como uma punhalada, não apenas por pedir bens, mas por desejar o que o pai possui, sem desejar o próprio pai. É o símbolo de muitos de nós. Quando buscamos as bênçãos de Deus, mas resistimos à intimidade com Ele. Na cultura da época, pedir a herança antes da morte do pai era uma ofensa grave, quase como declará-lo morto. Ainda assim, o pai não o repreende. Ele apenas entrega o que o filho pede e o deixa ir. Esse ato não é fraqueza, é amor em sua forma mais livre. O pai entende que o amor verdadeiro não aprisiona. Ele permite escolher, mesmo sabendo que a escolha pode ferir. Deus nunca te força a ficar, mas o amor dele sempre te espera voltar. O filho parte para uma terra distante. Acredita que ali encontrará a vida que sempre sonhou. Festas, amigos, liberdade. Por um tempo, tudo parece perfeito. Mas o brilho do prazer é passageiro e logo o ouro vira pó. O dinheiro acaba, os amigos desaparecem e o riso se transforma em silêncio. O que antes parecia liberdade agora é solidão. Uma fome terrível toma conta da terra e do coração daquele jovem. Sem saída, ele aceita o trabalho de cuidar de porcos. Algo impuro para sua cultura. A fome o leva a desejar comer a comida dos animais. Ele não está apenas faminto de pão, mas de dignidade. No fundo do poço, ele se reconhece, vazio, cansado e longe de quem o amava. Às vezes, Deus permite o deserto para que a alma sinta a saudade da fonte, caindo em si. É assim que o texto diz. 3 palavras que mudam tudo. Naquele instante, o filho percebe que até os servos de seu pai vivem melhor do que ele. É ali, entre a lama e o arrependimento, que nasce o desejo de voltar. Ele começa a ensaiar as palavras: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas mais do que palavras, o arrependimento é uma decisão. É dar o primeiro passo mesmo sem saber se será acolhido. É escolher o retorno mesmo com o medo da rejeição. E assim, com o coração pesado e os pés feridos, ele inicia a longa caminhada de volta para casa. O arrependimento é a ponte entre o erro e o recomeço. Enquanto o filho ainda está longe, o pai o avista. Isso significa que ele nunca deixou de esperar. O pai corre, algo impensável para um homem de sua posição. Corre não por desespero, mas por amor. Abraça o filho sujo, o cobre de beijos e o interrompe antes mesmo que ele termine seu pedido de perdão. Tragam a melhor roupa, coloquem o anel em seu dedo e sandálias em seus pés. O pai ordena. A vergonha é substituída por dignidade, a culpa por celebração. O que era morte agora é vida. Esse é o retrato de Deus, um pai que não contabiliza erros, mas multiplica misericórdias. O amor de Deus não te recebe com julgamento, mas com festa. O pai não pergunta onde o filho esteve nem quanto gastou. Ele apenas celebra o fato de que o filho voltou. Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Essas palavras ecoam como o coração do Evangelho, o amor que restaura, a graça que alcança, a misericórdia que corre em nossa direção. A história não é apenas sobre um filho perdido, é sobre um pai que nunca desistiu. É sobre cada um de nós, que em algum momento nos afastamos de Deus, acreditando que poderíamos viver melhor sozinhos. Mas a distância não apaga o amor. E quando decidimos voltar, descobrimos que Ele nunca deixou de nos esperar.
Nenhum erro é grande demais quando o amor de Deus decide te encontrar. A parábola revela algo que todos vivemos, a ilusão da independência. Queremos controlar, decidir, conquistar, mas no fundo, tudo o que buscamos é o mesmo lar espiritual que deixamos para trás. O filho pródigo acreditou que liberdade era fazer o que quisesse, mas aprendeu que verdadeira liberdade é viver em comunhão com o Pai. O mundo promete prazer, mas entrega vazio. Deus promete transformação e entrega plenitude. A graça não apenas perdoa o passado, ela constrói um novo caminho. A verdadeira liberdade não está em seguir o próprio coração, mas em deixá-lo ser guiado por Deus. Quando o coração se volta para Deus, as palavras fluem como um rio de arrependimento e esperança. Senhor, se pequei, perdoa-me. Se me afastei, traz-me de volta. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Essa é a oração de quem cansou de andar sozinho. O arrependimento não é derrota, é o início da vitória. E quando a alma se curva, o céu se abre. Deus não apenas perdoa, Ele restaura, cura, transforma e dá novo sentido a tudo o que parecia perdido. Deus não se impressiona com quedas, mas com corações dispostos a levantar. Quem habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Salmo 91. O filho que volta encontra não apenas perdão, mas refúgio. Em Deus há abrigo, a paz, a segurança que o mundo não oferece. Quando nos escondemos sob suas asas, o medo perde força. A culpa perde voz e o passado perde poder. Estar em sua presença é viver cercado por graça e protegido por amor. Não importa o quão forte tenha sido a tempestade. O lar de Deus sempre será o porto mais seguro. Refugie-se em Deus. É o único lugar onde a dor se transforma em paz. Mesmo depois de tantos erros, o Pai continua o mesmo, amoroso, paciente e fiel. Ele não carrega ressentimentos, não lembra das falhas, não fecha a porta. Deus é o Pai que corre, o que abraça, o que celebra cada retorno. Ele é o Deus das segundas chances, o restaurador das almas cansadas e o renascente da esperança. A cruz foi o maior "eu te amo" já pronunciado. Um amor que não exige perfeição, apenas entrega. E quando você se rende a esse amor, descobre que o lar nunca deixou de existir. Ele sempre esteve esperando por você. Voltar para Deus não é o fim da jornada, é o verdadeiro começo.